Um tema muito importante que preocupa grande parte da população, o imóvel, a casa própria, o seu apartamento. É sobre isso que nós vamos conversar aqui com a Tatiana Schuchovsky-Reichmann. Ela é diretora superintendente da Ademilar. É uma empresa que já tem quase 30 anos de trabalho e que trabalha exatamente nesse perfil, que é o consórcio de imóveis. Como sempre foi rotina no Brasil, a compra de carro por consórcio, essa modalidade há muito tempo chegou também aos imóveis, não tão conhecida como foi no caso do carro. Mas é justamente por isso que nós vamos conversar hoje aqui e tentar entender melhor esta opção. Tatiana, qual é hoje a procura? Ela é crescente? Ela é crescente pelo consórcio de imóvel, de apartamento? Olá, Vili, tudo bem? Com certeza, cada dia mais o consórcio de imóvel vem crescendo e a procura é cada vez maior das pessoas pelo nosso produto. O produto consórcio de imóveis é um produto que tem hoje um leque bastante grande e que pode ajudar várias famílias a realizar seus sonhos da casa própria, da compra do imóvel comercial, da compra de um terreno, da construção ou até mesmo de uma aposentadoria imobiliária, que é o investimento no imóvel como uma carteira de aluguel. Significa ter uma outra forma de aposentadoria onde você passe a receber daquilo que você construiu de propriedades imobiliárias. Exatamente, que você possa formar uma renda, uma carteira de aluguel e com isso ter uma renda que te dá estabilidade no futuro, fazendo com que uma aposentadoria não precise esperar até uma certa idade para ter, que você possa aproveitar desse momento já, porque o consórcio você pode ser contemplado, você pode dar lance, então você pode antecipar uma aposentadoria contemplando a sua cota, comprando um imóvel, colocando para alugar e com o aluguel ter uma rentabilidade e uma estabilidade financeira. Mas o imediatismo, o sonho sempre é resolver já o problema agora e talvez pese na hora de fazer essa avaliação. A pessoa sabe que vai pagar muito mais através do financiamento, há uma diferença considerável de valores, mas é a ideia de ter o imóvel agora. Como é que você fala sobre esse assunto quando ele aparece? O consumidor vem mudando muito a cada dia. Quanto mais a gente convive com os nossos clientes, a gente percebe a preocupação em pagar um preço justo pelo que está comprando. Com o consórcio de imóveis, a pessoa pode se programar, se planejar, porque não tem juros. Então, como não tem juros, ela pode se programar para ter um imóvel no momento da vida dela, sem custos 3, 4 vezes maior do que o valor do imóvel que ela está adquirindo. Então, cada dia mais, você perceba que na nossa empresa, só agora, em janeiro e fevereiro, o crescimento já foi de 48% em relação ao mesmo período em 2017. Que em 2017 a procura já foi de 61% a mais do que em 2016. Então, isso mostra que o perfil do consumidor de consórcio de imóveis vem mudando e a preocupação com o pagamento do valor justo é cada dia maior, mostrando que o consórcio, de fato, é a forma mais barata de se adquirir um bem a longo prazo. E também esse número tão elevado para um começo de ano tem a ver com a retomada? É um sinal de reaquecimento da economia? Sem dúvida nenhuma, a economia está mostrando isso através do consórcio de imóveis. As pessoas mais animadas em busca de um investimento, de uma forma de comprar um imóvel. Então, a economia, o 2018... todos estão muito animados, aguardando um final de ano de grande sucesso, sem dúvida. Vamos dar um exemplo típico. A pessoa pensa no imóvel que seria, pelo menos aí para a média, hoje, os R$300 mil. E ela teria as opções ou do consórcio ou do financiamento. Como é que você vai fazer esse comparativo para a pessoa? O consórcio ele chega a ser 50% mais barato do que um financiamento. No consórcio, quando o cliente entra, ele escolhe o crédito que ele quer pagar. Escolhendo o crédito, então, ele quer um imóvel de 300 mil. A partir daquele momento, ele vai calcular o prazo que ele quer pagar, dependendo de quanto a parcela cabe no orçamento mensal dele. Então, por exemplo, você tem dois tipos de forma de comprar um consórcio pela Ademilar.
Você pode pagar 70% do valor da parcela até ser contemplado ou partir do primeiro mês já pagando até o final. Então, se você for pagar 70% da parcela, você vai pagar, em média, em quase 20 anos, 19 anos, vamos dizer assim, você vai pagar R$ 1.100 mais ou menos por mês se a tua parcela for em 70%. No financiamento, a tua parcela será muito maior e, além de tudo, um custo maior. Lógico, o consórcio você vai aguardar a contemplação, mas se você tiver uma forma de dar lance, você antecipa essa contemplação a qualquer momento. Explique exatamente. O lance é como fosse no caso do carro. A pessoa oferece um valor no final de cada mês que poderia ser um valor para que ela ficasse contemplada naquele momento? Exatamente. Todo mês tem um consorciado sairá contemplado pela Loteria Federal. Os demais, eles vêm por lance. Existem dois tipos de lance. O lance limitado, que todos dão o mesmo número de parcelas, e o lance livre, que vence o que der o maior número de parcelas. Esse lance livre, essas parcelas são descontadas de trás para frente do prazo, a qual reduz bastante o prazo dele. Então, todo o dinheiro que ele colocar no lance, ele está deixando de pagar. E aquele momento ele é contemplado. Recebendo o crédito de 7, no máximo a 30 dias, ele está no imóvel que ele escolheu, com o crédito liberado, uma forma muito rápida que é a liberação do crédito através do consórcio de imóveis. Fazendo uma comparação, então, porque sempre tem o pagamento, o valor, tem os juros e tudo mais. A diferença principal está nesse ponto, dos juros em relação ao que pagaria num financiamento? Sem dúvida, o consórcio não tem juros. O único custo do consórcio é a taxa de administração mais a correção, que no caso da nossa empresa é o INCC. Mas a correção, o que corrige no crédito, corrige na parcela. Então, a gente tem a taxa de administração. E a taxa de administração, ela é em média 0,1 ao mês o custo, dando 1,2 ao ano num grupo. Um grupo de 180 meses, por exemplo, com crédito, com uma taxa de administração de 18%. Então, em média, é esse custo, 1,2 ao ano de taxa de administração da nossa empresa. Então, isso facilita muito e dá segurança para o nosso cliente o valor exato que ele vai pagar. Ele sabe exatamente o valor final que vai chegar. Você falou agora há pouco de aposentadoria através desse sistema, que é a pessoa comprar quando ela já tem, comprar a mais que possa ser uma renda depois lá no futuro. Isso já é algo popular ou pouca gente procura esse caminho? Hoje, 49,8% dos nossos clientes compram consórcio com esse objetivo. A metade praticamente, então? A metade. Então, por quê? Porque ele compra 1, 2 cotas, é contemplado. Na hora que ele é contemplado, ele compra um imóvel, esse imóvel ele coloca para locação. A hora que ele começa a receber o aluguel, esse aluguel serve para ele pagar a parcela. E aí, automaticamente, ele já tem mais uma cota. E com isso, ele forma uma carteira de aluguel. Nós temos clientes de 45 anos que já têm 4, 5 imóveis e estão recebendo aluguel. Então, você não precisa pensar numa aposentadoria com idade já avançada. Não, você pode aproveitar o bom da vida, que é o que a gente mais vende, né? Que é a vida, no momento que você tem condição de saúde e de tudo mais. E a questão importante que é a valorização, quando é uma coisa central, isso pode fazer uma diferença, então, pelo fato de que aquilo que não é centro hoje, de certa forma, vai ser um bairro central amanhã. Isso, como eu estava te dizendo, né, Vili, o que a gente percebe é que as famílias, com o passar do tempo, as famílias que se mantiveram afortunadas e com estabilidade financeira, são famílias que sempre investiram em imóveis. Não importa a economia, o momento do Brasil, nada disso. O imóvel, ele sempre vai ter seu valor. A cidade cresce a cada dia. Os imóveis que não são centrais hoje, daqui 15, 20 anos, eles serão o centro da cidade. E com isto, a gente consegue ter ainda uma rentabilidade ainda maior do imóvel.
Então, o imóvel é encantador, o imóvel cativa porque traz essa segurança para a família toda. No caso da empresa que você dirige, ela tem como foco a administração? Ela não trabalha como construtora, é isso? Não. O foco O é a consórcio, administração. a Ademilar é a única exclusiva de consórcio de imóveis do Brasil. Nós nos especializamos nesse produto. Sabemos administrar e entregar esse produto da forma mais clara e segura que a gente consegue. De fato, a nossa empresa é a primeiro consórcio de imóveis do Brasil e o único que se mantém exclusivo até hoje. E como sobreviver aos momentos difíceis? Porque a gente tem uma crise atrás da outra. E o que dá a garantia de você não ter que lidar com uma grande inadimplência e isso vir a abalar o negócio? Sem dúvida nenhuma, é a parte da avaliação do imóvel. Quando a gente faz uma análise de garantia do imóvel, o cliente foi contemplado, ele deixa o imóvel dele em garantia até que ele quite totalmente a dívida, porque o imóvel garante o grupo. Então, uma análise de garantia bem feita, com qualidade, que garanta a segurança do grupo, isto traz total segurança, tanto para a Ademilar como para os clientes. A gente percebe que isso tem dado certo porque a inadimplência nossa não chega a 4% dos clientes contemplados. Isto prova que nossa análise de garantia está sendo feita de uma forma segura, tranquila e que garanta nosso grupo. E a garantia do cliente, se eventualmente ele tem alguma dificuldade lá adiante, não pode continuar pagando? O que ele teria direito nesse caso? Que ele se afastou do sistema porque não pode mais? Ele entra numa forma de contemplação mensal também. Ele vai receber o que pagou. Lógico que existe uma multa contratual que varia dependendo do grupo. Esse valor ele vai receber corrigido, descontando essa multa, no momento que ele for sorteado ou no encerramento do grupo. Por que isso? Porque todo o valor arrecadado no grupo no mês é para usar para as contemplações do mês. Então, é um sistema que a união de todos faz a força, sabe? Todos pelo mesmo objetivo, que é a compra do imóvel. E o que acontece, pelo que você contou anteriormente, é que é muito raro que haja a inadimplência. A pessoa, na expectativa de ter seu imóvel, ela faz de tudo para poder estar em dia. Isso, como eu estava lhe dizendo, não chega a 4% a nossa inadimplência dos imóveis. Por que isso? Porque o imóvel é o bem mais importante na vida da pessoa. Da família, ele envolve a família inteira. Então, os familiares tentam de tudo para que não percam esse imóvel. E por isso a inadimplência é tão baixa. Nós também facilitamos dando uma parcela adequada, sem juros, custos reais, que a pessoa pode sim se programar para não ter susto no meio do caminho. Qual valor ela vai ter direito? Isso tudo é escolha do cliente? Ele é que se planeja para isso? Sim, ele chega dentro de uma das lojas da Ademilar e pede para um consultor, ou através do site, fazendo uma simulação, ele escolhe exatamente o crédito que ele quer. No momento que ele escolheu o crédito, que é do valor do imóvel que ele quer, em cima disso ele calcula os meses e o valor das parcelas. E ele escolhe dentro de uma categoria, se ele quer pagar em 60 meses, 100, 120, 200, 250. Tudo depende da parcela que caiba no orçamento dele. O máximo é o quê? 20 anos? O máximo é 20 anos hoje que nós temos. E o mínimo, para a gente ter uma ideia? 60 meses. 60 meses a 20 anos, é por aí que as pessoas fazem a sua escolha. Exatamente. Uhum. Então, cada um tem uma forma de ajustar a sua meta. Exatamente, a sua realidade, né? E a sua meta, a sua necessidade, sem dúvida nenhuma. E se, eventualmente, é um empreendedor, ele quer ter uma sede própria ou algo assim, também é possível? Sem dúvida, para a pessoa jurídica, é muito usado hoje o consórcio. Médicos, advogados, hoje a Ademilar tem clínicas médicas que foram construídas através do consórcio, advogados. Hoje, essa parte de empresa é muito forte, construtoras, incorporadoras,
Enfim, várias sedes hoje fazem parte da nossa carteira. Para o setor de construção civil, esse modelo é um ganho, porque é uma forma das pessoas se capitalizarem, poderem comprar. Estimula a construção civil. Sem dúvida, a gente joga 107, mês passado foi 157 consorciados no mercado todo mês com seus créditos em média de 250, por aí, para ir em busca de um imóvel. Às vezes com mais de uma cota, chegando em 500 mil. Quem que está liberando tudo isso de dinheiro no mês? Isso que nós somos uma empresa. Pensa todas as empresas que vendem o consórcio, a movimentação que traz o consórcio de imóveis para a economia, fazendo muitas famílias terem recurso para a compra imediata. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com a Tatiana Schuchowski-Reichmann, ela é diretora superintendente da Demilar, está explicando para a gente como é que funciona o sistema de consórcio para a compra de imóveis. Já voltamos. Nosso assunto hoje é a compra do imóvel através do consórcio. Conversa conosco a diretora superintendente da Ademilar, empresa que já tem uns quase 30 anos de trabalho aqui no Brasil, a Tatiana Schuchowski-Reichmann. Vamos entender um pouquinho mais. Nós atravessamos um momento difícil no Brasil quando se fala em imóveis, que foi a restrição para os financiamentos. Por vários motivos, a economia esteve difícil e nós tivemos restrições. O setor imobiliário sofreu muito, vinha correndo até uns 3 anos, quando praticamente parou. De que forma isso teve impacto na área de vocês? Para nós, lógico que é ruim para o Brasil, mas para o consórcio, essa dificuldade da liberação de crédito facilitou a venda do consórcio. Porque o consórcio de imóveis, a velocidade da liberação do crédito, principalmente pós-contemplado, lógico, é muito rápido, é muito imediato, a burocracia é menor, isso agiliza muito o processo. Então, com essa dificuldade do crédito, o consórcio de imóveis tem crescido cada ano mais. Em 2017, crescendo, o setor Brasil crescendo 15%, 16%, nossa empresa crescendo 61% e mostrando o mesmo crescimento agora em 2018. Isso dá a perspectiva de ampliar a presença no país? Como é que está hoje a Demilar depois desse tempo todo de atividade? Hoje a gente tem uma forma diferente de vender. Hoje nós temos mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil. Elas estão desde Salvador até Porto Alegre. E a gente conseguiu, através dessas lojas que são terceirizadas, são de licenciados, que representam a nossa marca, eles hoje falam todos a mesma forma, têm a mesma característica. Então, a gente conseguiu atingir um público que não chegava até nós, que era um público que não estava apenas em Curitiba, porque por mais que a sede, a matriz esteja em Curitiba, o produto consórcio de imóveis é um produto muito bom, que tem que ser usado pelo Brasil inteiro. Não precisa ter proximidade física com a empresa que oferece. Exatamente, mas você estando na cidade que o cliente está, dá muito mais prazer para o cliente poder chegar, estar envolvido com a empresa e estar próximo. Então, cada vez mais a gente está pegando o Brasil. Qual é a faixa de público, falando economicamente, que procura hoje, prioritariamente? Para quem conseguir pagar uma parcela. Esse é o primeiro cliente que pode ter cota conosco. Lógico que o público que já tem um imóvel, existe a facilidade de não ter a pressa para contemplar e poder se planejar. Mas tem o cliente que está pagando aluguel, mas que pode se programar para comprar o primeiro imóvel, ou que está morando com os pais. Então, a gente consegue abranger o Brasil inteiro, o público inteiro que possa pagar uma parcela. Com o tempo todo que você já tem nesse trabalho, você acha que isso pode chegar a ser um modelo popular no Brasil também? Para atender outras faixas? Sem dúvida, já está a caminho disso e já está próximo a esta forma. Como já falamos, o público nosso, o consumidor, vem mostrando cada vez mais a preocupação em pagar o valor justo pelo que ele está comprando. E a gente percebe pelos cálculos, pelo preparo que ele vem, quando ele vem em busca do produto. E a gente
é mais fácil vender para esse público, porque esse público ele tem certeza do que ele está comprando, certeza do que ele quer fazer. Então, cada vez mais a população está preparada para comprar consórcio de imóvel. Outra desconfiança do brasileiro é com tudo que ele vai fazer a longo prazo. Ele teme muitas vezes pela sobrevivência das empresas a longo prazo. Como é que funciona a segurança? E há um acompanhamento também do governo federal? O Banco Central, hoje, ele fiscaliza todos os consórcios de imóveis no Brasil. Nós temos um sistema que é o SAG, que é um sistema online que está ligado diretamente ao Banco Central, a qual ele acompanha tudo o que acontece dentro das empresas. Então, isso traz uma segurança e um conforto, não só para o cliente, mas para as administradoras também, porque é importante que as administradoras trabalhem de forma honesta, segura, transparente, que é o que acontece hoje no Brasil. Todas as administradoras, é só você entrar no site do Banco Central que você vai ver todas as administradoras que estão aptas a vender consórcio. Então, isso traz uma segurança e uma credibilidade cada vez maior. Lembrando um pouco da história que é interessante, a Ademilar surgiu na época por muitos sócios diferentes, lá na origem, que era uma fórmula nova para facilitar a compra. Exatamente. Esse foi o princípio, em 91. Em 91, vários construtores, incorporadores, com a dificuldade da liberação também do crédito no mercado naquele momento, acabaram criando uma forma de liberar crédito, imaginando que isso facilitaria a venda deles do imóvel. E eram 36 construtoras, incorporadoras, que eram associadas da ADEME Paraná, que se juntaram e pediram uma licença para o Banco Central, que na época Receita junto, que foi aceita que foi autorizada pelo Banco Central em 91, o primeiro consórcio de imóveis do Brasil. E a partir daquele momento foi aberto o primeiro grupo. E dali para frente toda essa história que chegamos até hoje. E virou agora uma empresa. A empresa que você dirige, com o tempo foi havendo a compra, a concentração, hoje nós temos, é uma empresa hoje. Isso, hoje nós temos 2 pessoas jurídicas sócias da empresa que coordenam a empresa. Ainda continua sendo uma SA, única também do Brasil sendo SA, mas ela não tem mais esse volume com todos esses sócios, pela facilidade da administração. Mas ela continua sendo 2 empresas jurídicas sócias da empresa. Como integrante da família, proprietária, esse motivo te levou a fazer administração de empresas ou também você já gostava também dessa área de administração de empresas? Não, eu sempre fui encantada pela administração de empresa e depois fiz pós-graduação também, né, dentro dessa área. Encanta porque lidar com pessoas e cuidar das coisas das pessoas e principalmente do bem mais precioso, que é o imóvel, a vida. Eu me encantei com a empresa. Quando eu fui conhecer a Ademilar, eu tive certeza naquele momento que era lá que eu queria trabalhar e lá eu estou há 22 anos e espero passar o resto da minha vida, porque eu sou encantada com o nosso produto, com a nossa empresa e o bem que ele faz a todas as famílias. Potencialmente é um ramo que é muito promissor no Brasil ainda, pelas características do país, por esses diferenciais. Como é que você vê o futuro para esse negócio? Eu vejo cada vez mais o público se planejando e vindo para o consórcio, pensando no consórcio como uma aposentadoria, como um futuro estável, para que eles tenham o consórcio, a Ademilar, no momento de alegria na vida e que aquele imóvel possa passar de geração para geração, trazendo só coisas boas. Então, eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas vão em busca de estabilidade e tranquilidade antes, não esperando uma certa época. Sim, eles já querem viver bem e com qualidade desde quando nasce. Então, eu acho que o consórcio vem para isso. Quantos pais que a gente vê chegando na empresa e falando, eu tive um filho, será que eu já posso comprar um consórcio para ele? Já preocupado na segurança de onde o filho vai morar. Então, isso é muito bom de ver. A preocupação e que traz o imóvel na vida da pessoa e que a gente pode ter uma forma que a pessoa adquira esse imóvel
e dê uma tranquilidade de onde ele vai morar. Nós tivemos 10 anos de um boom imobiliário em Curitiba, pelo Brasil, mas aqui especificamente, né, as regiões mais centrais, cresceu bastante. Daí veio essa crise, 3 anos, uma paradeira e nada mais aconteceu. Você vê, pelo que você convive dentro da economia do dia a dia, você acha que nós vamos ter outro surto de crescimento assim? Eu acho que isso é cíclico, que não tem como não ter. Diminuíram muito as obras, por exemplo. Aqui na nossa cidade, Curitiba, você vê que já não se constrói tanto como estava sendo construído há 5, 6 anos atrás, que cada esquina tinha uma obra. Daqui a pouco vai faltar imóvel novamente. E aí a gente precisa que se tenha um outro boom para que tenha imóveis para todo mundo morar. Tem já demanda reprimida, não? Em Curitiba? Eu acho que agora nós estamos respirando um ar mais puro, assim, e mais solto. Eu acho que o que tudo mostra é que 2018 mostra ser um ano muito promissor. Para quem quer ter o primeiro passo, quer saber mais, qual seria o caminho? Como é que você aconselharia essa pessoa que está nos acompanhando? Primeira coisa, entra dentro do site da Ademilar, faz uma simulação e vê exatamente o valor do crédito e a parcela que quer pagar. Depois disso, automaticamente, ele já vai ficar mais próximo do produto, conhecer um pouco mais do produto e ver como que ele pode pagar, de que forma, e automaticamente um consultor já entra em contato para atendê-lo. O próprio site já traz grande parte das respostas. Já então. traz, sem então, dúvida Ademilar. nenhuma. Ademilar.com.br, ademilar.com.br. Muito obrigado pela presença, sucesso Obrigada. lá no seu trabalho. Muito obrigada. Nós deixamos para você mandar sugestões, críticas, o nosso portal é o JWS, jws.com.br. Nosso assunto é a memória do nosso país, do nosso estado, e por lá você pode escrever também a sua sugestão, a sua crítica. Muito obrigado pela audiência.